que uma colega de trabalho falou para mim me deixou muito pensativa. Ela deu uma opinião ao meu respeito. Foi uma crítica e algo que não tinha a ver com o ambiente de trabalho, mas ela quis dizer o que pensava sobre mim. Do nada, eu não estava esperando. E eu passei boa parte do meu dia lembrando e relembrando sobre aquelas palavras. E aquilo me deixou muito triste e eu fiquei muito pensativa. Porque eu comecei a me questionar sobre a minha atitude. E eu percebi que eu não tinha feito realmente nada demais, eu só estava sendo eu. E ela fez uma crítica em relação à minha expressão facial. Isso às vezes é comum. E eu comecei a meditar na passagem que fala que devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Não só as nossas ações, os nossos gestos devem obedecer a Jesus, mas os nossos pensamentos também. Por vezes, nós deixamos aquilo que vem do exterior dominar as nossas emoções. E a nossa mente, ela é o principal alvo do inimigo, porque da forma que eu penso, vai ser a realidade que eu vivo. Se eu começo a me enxergar da maneira que as pessoas me enxergam, de uma maneira negativa, eu começo a viver daquela forma e aquilo passa a ser uma realidade. E quantas pessoas vivem em prisões emocionais por conta de palavras lançadas, por conta de pensamentos, de opiniões alheias, do que o outro pensa, do que o outro acha. E o nosso pensamento deve ser servo, deve ser obediente a Jesus. Devemos parar de alimentar os pensamentos que são negativos e trazer à mente aquilo que nos traz esperança. Todo o meu pensamento ele tem que ser obediente a Jesus Cristo. O que Jesus gostaria que eu fizesse. Quando alguém me magoa, eu passo a enxergar essa pessoa da maneira que o inimigo quer que eu enxergue. Eu passo a ter raiva, eu passo a ter rancor, eu passo a ter inimizade. E além de eu me enxergar de uma maneira negativa, eu passo a enxergar aquela pessoa que me magoou também de uma maneira negativa. E o nosso pensamento tem que ser obediente a Cristo. Eu preciso entender que nem sempre o outro, quando me lança uma palavra que é ofensiva, ele tem noção do que ele está falando. Muitas das vezes ele está falando, ele está sendo usado pelo inimigo para que eu sinta raiva dele, para que o meu pensamento não seja obediente a Cristo. Então, todos os meus atos, todos os meus pensamentos, as minhas vontades, elas precisam ser submetidas à vontade do Senhor Jesus, para que eu alcance da parte do Senhor a vitória, para que eu alcance da parte do Senhor as promessas e também o nosso alvo. O alvo do cristão tem que ser o céu. Nós não podemos viver como se só existisse o mundo e não existisse o porvir, e que nós não fôssemos também um dia estar com Jesus na glória. Então, quando nós conseguimos nos sujeitar à vontade de Deus e entender que o pensamento de mágoa, de rancor, de negatividade, ele precisa estar fora, que o inimigo ele vai tentar trazer para dentro de mim, porque senão eu não consigo. Tudo que há no mundo, muitas das vezes vem carregado de muitos pensamentos ruins, de muito julgamento contra os outros. E o outro é algo que a gente não pode mudar.
Mas o que eu penso sobre o outro, eu posso. Se eu submeter o meu pensamento a Jesus Cristo, eu posso mudar. Eu tenho que submeter a maneira de ver as pessoas a Jesus Cristo. É isso que vai me levar a sair do leite espiritual para poder consumir o sólido. Muitas vezes nós ficamos presos e somos ainda meninos na fé. Somos ainda pessoas que não caminham, não avançam, não amadurecem espiritualmente, porque é muito tentador andar para trás. É mais fácil andar para trás do que para frente, porque andar para frente exige muitas renúncias. É mais fácil ficar preso à minha maneira de pensar. É mais fácil ficar preso à maneira que eu vivo, à forma cultural do mundo, né, do lugar que eu vivo. E crescer exige muitas renúncias. E nem sempre nós, como cristãos, estamos preparados para abrir mão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Nem sempre nós estamos